Tá tudo bem, Júnior. O papai te ama. Papai. No filme de hoje, vamos acompanhar uma nova aventura do Gru. Numa tentativa de capturar um vilão, ele acaba desencadeando uma série de acontecimentos terríveis que mudam completamente a vida dele. Espera um pouquinho. 1, 2, 3 garotinhas. Falta alguma coisa. Eu sempre esqueço desse carinha. O filme começa com o Gru chegando em uma escola de vilões. Ele então explica para os Minions que o plano é derrotar Maxime Lemal. Eles entram no local e o Gru começa a procurar pelo vilão, enquanto os Minions aproveitam para saborear uma gelatina que estava à mostra. Gru finalmente encontra Maxime, que o apresenta para todos e diz que ele foi um antigo concorrente da escola. Maxime então mostra sua namorada para o Gru, a Valentina, que foi a garota mais popular da escola de vilões. De repente, uma idosa começa uma apresentação, anunciando quem ganhou o prêmio de maior vilão da escola. Ela abre a carta e revela que o vencedor é Maxime Lemal. Gru fica furioso, já que ele foi o vilão que roubou a lua. Maxime sobe ao palco e faz um discurso. Ele diz que, enquanto estudava na escola, muitas pessoas o zombavam pelo seu gosto estranho por baratas. Ele conta que, por causa desse gosto, aprendeu a fazer mutações e criou algo incrível no próprio corpo. Maxime então mostra para todos a sua transformação em uma barata, surpreendendo a plateia. Gru, revoltado, declara que Maxime está preso e tenta capturá-lo, mas Maxime é muito forte e consegue quebrar as armadilhas do Gru. Gru chama reforços e, em um momento decisivo, atira e acaba prendendo Maxime. Gru diz que agora ele está sem saída, mas de repente, Maxime se solta e avança em direção ao Gru, que fica morrendo de medo. Porém, a equipe de reforços pula em cima de Maxime e o prende com correntes. Gru percebe que se não tivesse parado Maxime, ele teria cortado sua cabeça. A cena muda para a casa do Gru, onde ele chega com as compras. Ele cumprimenta suas filhas e pergunta como elas estão. Ao contar as pessoas, percebe que está faltando alguém. Sua esposa brinca, dizendo que o faltante está bem nas costas dela. Gru então pega o seu filho e começa a brincar, mas percebe que o bebê não gosta muito dele. Gru acha estranho, pois o filho é dócil com a mãe, mas rabugento com ele. Gru tenta dar ao Gru Júnior um danoninho chamado Explosão Tropical. No entanto, o filho chora, aperta o danoninho e o iogurte explode, sujando os dois. Gru então chama a equipe de limpeza para cuidar do bebê. Os Minions chegam e limpam o garoto com uma rapidez incrível. Gru agradece a sua equipe, mas logo em seguida a campainha toca e eles percebem que é o Sr. Bundovisky. Gru pergunta o que ele veio fazer. Bundovisky diz que precisa conversar com ele e mostra uma mensagem sobre Maxime, informando que ele fugiu e está em busca de vingança. Gru entra em desespero e começa a arrumar as coisas para fugir de casa. No quarto das meninas, elas perguntam para onde vão. Gru diz que vão para um abrigo seguro. A esposa do Gru explica que elas terão uma nova casa, com novos amigos e novas aventuras. Margo reclama, dizendo que vai perder suas amigas, mas a mãe a tranquiliza, dizendo que ela fará novas amizades. Então, eles seguem em direção ao carro e se despedem de sua antiga casa. Agnes pergunta ao Sr. Bundovisky se vão contar para os avós para onde estão indo. Ele responde que eles não podem saber de nada, já que vão para um lugar totalmente secreto. Edith, curiosa, pergunta para onde os Minions irão, e Bundovisky diz que eles ficarão em uma base secreta até que a poeira abaixe. A cena muda para um ônibus cheio de Minions fazendo festa. O motorista se irrita e para o veículo. Ele grita para todos ficarem quietos, dizendo que estão no ônibus dele e que, como está perto de se aposentar, pede que todos fiquem em silêncio até chegarem ao QG. Ele avisa que, se não obedecerem, vai mostrar um lado terrível dele. Mas os Minions ignoram e continuam a festa. De volta ao Gru, vemos que eles chegam à casa nova. Todos ficam decepcionados, pois esperavam uma mansão, mas a casa é pequena e parece um escritório. Agnes fica feliz ao ver uma máquina de doces na recepção. Bundovisky começa a distribuir os novos nomes e identidades da família. Gru passa a se chamar Chet Cunningham, um vendedor de painéis solares. Edith fica com o nome Blair. Agnes vira Britney e Margo se chama Brie. As meninas reclamam dos nomes, dizendo que são péssimos, mas brincam que se fossem chamadas de Blanche, seria ainda pior. A mãe delas concorda e diz que seria horrível. Porém, ela logo percebe que o nome dela é Blanche e fica chateada. Bundovisky diz para as meninas escolherem seus quartos enquanto ele conversa com Gru e sua esposa. Ele explica que todos devem assumir novas personalidades e deixar o estilo grudesco de lado. Gru reclama, dizendo que eles estão incomodados à toa, mas Bundovisky insiste que capturar Lemal é a prioridade máxima. A cena muda para uma barata entrando em um esconderijo secreto, onde está acontecendo uma festa de boas-vindas para Maxime. Maxime agradece a todos pela recepção
opção, especialmente a 2 baratas que distraíram os guardas. Ele então declara que Gru vai pagar por tudo o que fez e revela seu plano maligno: sequestrar o filho tão amado de Gru. Todos ficam chocados com a crueldade do plano. Valentina comenta que ele é realmente malvado por fazer isso. Maxime se aproxima de uma mesa, desenrola um plano e afirma que vai caçar Gru como um gato caça um rato. A cena muda para o café da manhã na nova casa do Gru. Ele serve pratos com os novos nomes das crianças. Agnes diz que não vai se chamar Britney de jeito nenhum. Gru tenta explicar que, infelizmente, ela terá que usar esse nome. Agnes diz que não pode fazer isso porque seria uma mentira. Gru então explica que desta vez ela precisa mentir para salvar a vida de todos. Agnes, ainda irritada, retruca, mas Gru brinca que ela deveria ser como a irmã Edith, que mente o tempo todo. Edith se defende dizendo que não mente e Gru ri, afirmando que ela está mentindo naquele exato momento, bem na cara deles. Agnes, decidida, diz que não vai mentir, mas Gru insiste, dizendo que é uma ordem do pai. Após algum tempo, vemos a família de Gru indo para o carro. Gru percebe seu vizinho saindo de casa e decide se apresentar. Ele se apresenta como Chet Cunningham e o vizinho responde que se chama Perry Prescott. Perry pergunta o motivo de Gru ter se mudado para a vizinhança, e Gru explica que foi para vender painéis solares. Perry não demonstra muito interesse e diz que está atrasado. Então, Gru apresenta sua filha Bree para ele. Perry comenta que precisa levar sua filha, Poppy, para a escola. Gru tenta forçar uma interação entre Bree e Poppy, mas as meninas não trocam uma palavra. Perry então se despede e Gru retorna ao carro. No caminho para a escola, Gru leva Margo e tenta animá-la, dizendo que todos vão adorá-la. Margo agradece, mas de repente, Poppy aparece na frente do carro. Gru dá um oi, mas Poppy responde com um sorriso macabro, deixando Gru desconfortável. Os carros atrás começam a buzinar e Gru acelera saindo dali. A cena muda para o QG dos Minions, onde eles estão em treinamento. Um deles tenta escalar uma parede, mas acaba sendo puxado por outro, derrubando todo mundo no chão. Em outra parte, um Minion está treinando com um cachorro, mas quando o outro Minion passa zombando, a coleira solta e o cachorro corre atrás dele. O Sr. Bundovisky aparece e pede para todos os Minions se reunirem. Ele explica que saiu da aposentadoria para combater uma ameaça terrível e precisa de cobaias para testar uma nova máquina. Os Minions se animam, mas Bundovisky diz que vai escolher apenas os mais fortes e destemidos. A maioria dos Minions sai correndo de medo, deixando apenas 5 para serem escolhidos. Bundovisky seleciona esses 5 e revela que, além de criar carros e armas especiais, eles estão desenvolvendo mutações para criar super soldados. Os Minions são levados para cápsulas e entram nelas. Bundovisky avisa que vai iniciar o processo de transformação e que existe um risco de eles explodirem. Ele liga a máquina e, magicamente, os Minions se transformam em Super Minions. Um ganha super força, outro tem visão de laser, um se torna elástico, outro desenvolve uma super fome e o último adquire uma super mente. Bundovisky apresenta os novos Mega Minions para todos. Voltando para a família de Gru, vemos Agnes e Edith na aula de karatê. Lucy, a esposa de Gru, se despede das meninas, lembrando-as de usar seus nomes falsos, e dá um beijo nelas antes de ir trabalhar. O sensei da aula se apresenta e pede para todos fazerem um círculo. Ele chama Agnes para o centro e pede para ela dizer seu nome. Agnes fica nervosa e não consegue mentir, ficando envergonhada. O sensei, impaciente, grita com ela e avisa que ela terá que fazer 10 flexões depois da aula. Ele pede novamente para ela repetir o nome, mas ela continua sem falar. O sensei então a manda para o cantinho do pensamento. Em seguida, Edith se aproxima. O sensei pergunta se terá problemas com ela também, e Edith responde que sim. O sensei diz que não se importa em lutar contra uma criança. Edith, então, surpreende a todos ao quebrar o dedo do pé do sensei, fazendo-o tropeçar e bater em um sino japonês, o que o faz desmaiar. Agnes comenta que Edith vai ter que fazer muitas flexões depois da aula por ter feito isso. No salão onde Lucy trabalha, ela está organizando as coisas para começar seu turno. De repente, a dona do salão aparece e parabeniza Lucy pelo currículo impressionante. Lucy agradece, dizendo que é muito boa no que faz. A dona comenta que já teve muitas pessoas que fingiam saber cortar cabelo e acabavam decepcionando os clientes. Nesse momento, uma cliente entra às pressas, pedindo urgência para o corte de cabelo. A cabeleireira habitual da cliente não está presente, então a chefe sugere que Lucy faça o corte. A cliente aceita e se senta na cadeira, mostrando uma foto de como gostaria que seu cabelo ficasse. Lucy se surpreende com o pedido e diz que é um pouco extravagante. Ela começa a aplicar uma tintura, mas infelizmente o cabelo da cliente começa a derreter.
De repente, ocorre um curto-circuito e Lucy foge desesperada com o desastre que causou. Enquanto isso, vemos Maxime em seu esconderijo, finalizando a criação de uma arma extremamente perigosa, capaz de causar estragos terríveis. Ele apresenta seu novo veículo, um robô gigante em formato de barata. Lemal então deixa o esconderijo, decolando em busca de Gru. De volta a Gru, ele está no carro com seu filho. Gru comenta que fez tudo pelo filho e que agora é sua vez de relaxar um pouco. Quando ele está prestes a tomar um gole de café, o bebê estoura um balão, assustando Gru e fazendo-o derramar café na cabeça. Em seguida, o mesmo acontece quando Gru tenta comer uma banana. Nesse momento, Margo entra no carro e conta que um grupo de adolescentes estourou uma bomba de glitter em seu armário. Ao olhar para Gru, ela percebe que ele também teve um dia difícil. Já à noite, vemos Gru saindo para levar o lixo para fora. De repente, uma sombra grita seu nome. Ele percebe que é Pop, balançando em um balanço. Pop revela que sabe quem Gru realmente é, um vilão famoso. Ela ameaça expor sua verdadeira identidade se ele não ajudar em um roubo. Gru, sem ter escolha, concorda em ajudar. No dia seguinte, vemos Gru cumprimentando seus vizinhos. Patsy, esposa de Perry, corre até a cerca para se apresentar. Ela sugere que Gru vá jogar tênis com seu marido, Perry. Gru acha a ideia ótima e concorda. Eles se despedem e, antes de sair, Lucy pergunta se Gru sabe jogar tênis. Ele responde que sabia jogar na época do colégio. Lucy diz que é uma ótima ideia ele ir jogar e entrega Gru Jr. para ele, pois precisa voltar ao trabalho. Misteriosamente, uma estrela ninja atinge Gru. Ao abrir, ele percebe que é um recado de Pop, lembrando-o do encontro na casa da árvore para discutir os detalhes do plano. Lemal sobrevoa em sua nave, resmungando que dessa vez, Gru não irá vencê-lo como fez no 9º ano. Valentina, já cansada de ouvir essa história repetidamente, reclama. Lemal então começa a contar o episódio que marcou sua vida. No 9º ano, ele havia ensaiado por meses uma música para apresentar no show de talentos, mas na hora H, Gru subiu ao palco e cantou exatamente a música que Lemal tinha treinado tanto. Isso o fez passar vergonha na frente de todos. Enquanto ele revive seu trauma, a nave emite um alerta de combustível baixo. Lemal decide que é hora de parar e reabastecer. Ao estacionar, Valentina pega a mangueira para abastecer enquanto Lemal fica encarregado de pagar. Ele insere seu cartão, mas a máquina o recusa. Ele tenta novamente, mas o erro persiste. A máquina então instrui Lemal a ir até a loja de conveniência para liberar o pagamento. Irritado, ele entra na loja, mas o atendente começa a ignorá-lo. Furioso, Lemal saca sua arma nova e dispara, transformando o atendente em um híbrido de humano e barata. Ele então ordena que seu novo lacaio busque uma raspadinha de uva. O atendente obedece e Lemal, de forma arrogante, avisa que não vai pagar por nada. Enquanto isso, Lucy está fazendo compras com suas filhas. De repente, ela avista a cliente cujo cabelo ela havia arruinado anteriormente. Apavorada, Lucy pega as meninas e começa a fugir pela loja, enquanto a cliente surta e corre atrás dela furiosamente. Lucy, em desespero, desvia para vários corredores até chegar ao setor de laticínios. Ela joga 2 manteigas no chão, fazendo a cliente escorregar e cair direto dentro de um freezer que Lucy havia aberto estrategicamente. Em seguida, Lucy corre para fora do supermercado, entra no carro e sai acelerando, aliviada por ter escapado. A cena muda para Pop dançando ao som de um toca-discos enquanto segura seu gato. Gru chega à casa da árvore e Pop explica que ele deve usar um trampolim para subir. Gru, com dificuldade, consegue chegar até o local onde Pop está. Pop se apresenta oficialmente como uma nova vilã e informa que Gru será seu cúmplice em um roubo. Ela explica que o alvo será um boneco especial guardado na antiga escola de vilões, onde Gru estudou. Gru fica incrédulo, dizendo que o local é extremamente protegido. Pop, no entanto, insiste, lembrando Gru que ele não tem escolha, já que está sendo ameaçado. Sem saída, eles partem rumo à escola usando um balão inflável. Voltamos aos Mega Minions, que estão se preparando para um exercício de resgate de civis. Durante a missão, um Mega Minion com super força tenta salvar uma vítima de assalto, jogando um bumerangue no ladrão, mas por acidente, acerta a própria vítima. A equipe de Mega Minions continua tentando salvar pessoas, mas falha em todas as tentativas, causando mais confusão do que ajuda. A população, revoltada, começa a expulsá-los do local. Bundovisky chega a tempo de salvar os Mega Minions da multidão enfurecida, ordenando que eles recuem antes que a situação piore ainda mais. A cena retorna para Gru, chegando à antiga escola de vilões. Ele se prepara para entrar disfarçado e recebe uma mochila que os Minions jogam para ele. No entanto, ao abrir a mochila, percebe que está cheia de brinquedos e fraldas de Gru Jr. Frustrado, ele pede que os Minions busquem os equipamentos corretos, mas o balão inflável onde estavam não estava amarrado e acaba voando para longe. Sem escolha, Gru improvisa com um clipe para entrar na escola. Ele atravessa os corredores, desviando das câmeras de segurança, até chegar à sala da diretora. Lá,
Gru Jr., com sua inteligência, consegue desligar o sistema de segurança. Gru fica impressionado com a esperteza do filho. Eles entram na sala e baixam a gaiola onde está o gambá de estimação da diretora. Mas quando tentam pegá-lo, o animal se solta, causando uma enorme confusão. Pop, em um momento de travessura, aciona o sistema de segurança novamente, fazendo com que a diretora acorde e inicie uma perseguição frenética. No entanto, Gru, Pop e o bebê conseguem escapar por um triz. De volta à casa, Pop agradece a Gru pela ajuda e diz que ele foi um bom parceiro. Gru, feliz pelo reconhecimento, despede-se dela e vai embora. No dia seguinte, ele e Lucy se preparam para um jogo de tênis, enquanto Pop aparece para brincar com as filhas de Gru, deixando as meninas animadas. A cena muda para a diretora da escola, que ao revisar as câmeras de segurança, descobre que foi Gru quem roubou seu gambá. Furiosa, ela decide ligar para Lemal, revelando onde Gru está escondido. Em seguida, a diretora vai até a casa de Gru para confrontá-lo. Ao chegar, toca a campainha e Agnes atende, desconfiada, já que nunca havia visto a mulher antes. A diretora pede para falar com o pai dela, mas Agnes se recusa a deixá-la entrar. Margo aparece e diz que Gru não está em casa, mas a diretora, determinada, entra na casa para esperar. Margo rapidamente envia uma mensagem para Gru, avisando que a diretora está na casa. Gru, desesperado, percebe que seu disfarce foi descoberto e corre para casa. Lucy, percebendo a gravidade da situação, chama reforços da AVL. Bundovisky, vendo o caos, aciona os Mega Minions para ajudar Gru. Quando Gru finalmente chega em casa, ele se depara com sua antiga diretora e uma intensa discussão começa. A diretora inicialmente leva vantagem, mas Lucy intervém, defendendo Gru. Gru Jr. tenta ajudar, mas é empurrado para fora da briga. Nesse momento, Lemal aparece e sequestra Gru Jr., levando-o embora. Gru percebe a ausência do filho e corre atrás deles, mas é tarde demais. Pop surge em uma máquina voadora improvisada e oferece carona a Gru. Eles conseguem se aproximar da nave de Lemal e Gru se lança para se agarrar ao automóvel voador. Ele bloqueia o painel de controle e Valentina, sem conseguir enxergar nada, acaba colidindo com uma construção. Gru sai ileso, mas Lemal surge da poeira e revela com um sorriso maligno que transformou Gru Jr. em uma barata. Gru fica desesperado e uma luta intensa começa entre ele e Lemal. Eles se enfrentam em uma barra de ferro suspensa sobre um enorme buraco. Lemal tenta fazer com que Gru solte a barra, pisando em seus dedos. Gru, sentindo que está prestes a cair, declara seu amor pelo filho. Nesse momento, Gru Jr., mesmo transformado, retoma sua consciência e ataca Lemal. Aproveitando a oportunidade, Gru se solta da barra e dá um soco decisivo em Lemal, fazendo-o cair do prédio. Lemal sobrevive à queda, mas os Mega Minions chegam e, sem perceber, conduzem um rebanho de bois que atropela Lemal, deixando-o desacordado. Gru então recupera seu filho e, juntos, eles são saudados como heróis pela equipe de resgate e pelos Mega Minions. Gru então desce ao solo, onde sua família corre para encontrá-lo. Gru Jr., ainda um pouco transformado, abraça o pai e murmura a palavra papai pela primeira vez. Gru fica emocionado, lágrimas começam a cair e ele abraça o filho com força. Ele agradece a todos que ajudaram, dizendo que finalmente é hora de voltar para casa. A cena muda para o laboratório de Dr. Nefário, que está focado em consertar Gru Jr., revertendo sua transformação em barata. Com sua engenhosidade, Nefário consegue devolver o bebê ao normal. Lucy, aliviada, agradece ao Dr. Nefário, que sorri orgulhoso. Ela então vai até Agnes, que está olhando pela janela, cabisbaixa. Lucy pergunta por que Agnes está triste, e a menina revela que acha que seu bode de estimação, Feliz, não se lembrará dela. Lucy, com um sorriso, garante que ele se lembrará sim. Nesse momento, Gru entra em casa com um sorriso no rosto e diz que tem uma surpresa para Agnes. Ele revela Feliz, o bode, que corre para abraçar Agnes. Feliz, em resposta ao comando da menina, faz o truque de fingir de morto, exatamente como ela o havia ensinado. Agnes fica radiante e a família compartilha um momento de pura alegria. Antes de encerrar o dia, Gru diz que precisa resolver uma última pendência e se dirige à prisão onde Lemal foi detido. Ao chegar, ele se aproxima da cela e inicia uma conversa sincera. Gru admite que realmente roubou a música de Lemal no show de talentos do 9º ano, mas explica que fez isso como uma pequena vingança por Lemal ter abaixado suas calças no recreio, anos antes. Lemal, um pouco surpreso, admite que talvez tenha sido merecido, mas ainda insiste que canta melhor do que Gru. Gru, divertido, duvida e propõe um desafio musical. No final do filme, vemos uma cena alegre e inesperada. Gru e Lemal no palco da prisão, cantando juntos a icônica Everybody Wants to Rule the World.
Os prisioneiros começam a bater palmas e dançar em sincronia, transformando o local em uma verdadeira festa. Os Minions, atraídos pela música, aparecem aos montes e se juntam à celebração, cantando e dançando com todo mundo. Com a música e a festa como pano de fundo, o filme termina com uma nota de alegria e reconciliação, mostrando Gru e Lemal trocando sorrisos, celebrando a vitória da amizade e da família, em uma cena cheia de diversão e esperança para o futuro. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.